Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje então trago-vos mais uma história de terror, acho eu, de uma seguidora. Ok malta, tenho aqui então a história no meu telemóvel e vou começar então a contar. E já sabes, se gostas deste tipo de vídeos, deixa o teu like para eu saber que é um conteúdo que eu posso continuar a trazer aqui para este canalzinho. Conto esta história em anonimato. Estou muito perto da câmera, não? Esperem lá, deixem só chegar um bocadinho mais para trás. Conto estou cheia, comi muito agora ao almoço. Conto esta história em anonimato, pois é uma história que envolve muita gente e é uma história que eu e a minha família fizemos por ficar esquecida. E estava esquecida até ao dia em que vi um documentário no Netflix e alguém contou uma história com o mesmo personagem. No verão da minha infância, no início dos anos 90, o meu irmão mais novo, de 3 anos, fazia birra para não ir tirar a cesta da tarde. Dizia que não queria ir porque tinha medo do homem do chapéu. Ai, lá vou eu começar a ouvir coisas e a sentir presenças aqui atrás de mim. Eu, por acaso, é engraçado porque eu sei o que é que ela está a falar, porque eu já vi imensos vídeos no YouTube acerca desta personagem e já vi vídeos completamente assustadores, portanto eu estou a imaginar o que é que ela está a falar. Enfim, nós dormíamos no mesmo quarto. Eu tinha a minha cama num lado do quarto e ele... é uma galinha. E ele dormia no berço que ficava em frente à minha cama. Antigamente nós usávamos uma saia em volta do berço, era decoração. Eu também tinha isso no meu berço. Então o berço tinha o colchão, a grade e por baixo do colchão tinha uma saia que era azul bebê com uns cisnes brancos. E já vão perceber porque a descrição do berço é importante. Todos os dias era a birra dele que não queria ir dormir no berço. A minha mãe começou a ficar preocupada porque era muito estranho uma criança tão pequena ter os mesmos pesadelos todos os dias e a situação não melhorava, pelo contrário. A minha mãe pediu para ele descrever então. Ele dizia que era um homem alto, com um casaco preto até aos pés e com uma gola. Usa um chapéu alto e preto e fica ao pé da janela, em pé, segurando um isqueiro aceso. De início a minha mãe ignorava, mas começou a ficar tão sério que a minha mãe já andava a contar a história a toda a família. Certa noite eu pensei para mim, não tenho escola, amanhã estou de férias, eu vou ficar acordada toda a noite para ver este homem. Mal acabo este pensamento e por baixo da tal saia do berço vejo o que parece ser uma mão a me acenar. Eu não era capaz de gravar isto à noite, digo-vos já. Eu só gritei e o meu irmão levantou-se e encostou-se à parede muito assustado. E os meus pais só ficavam na porta do quarto a pularem muito, muito depressa. É a imagem que eu tenho dos meus pais. Nem faz sentido, mas foi eles estavam a pular muito rápido, como se o chão estivesse muito quente. Quando o meu pai me puxou da minha cama, minha mãe pegou no meu irmão e fugimos do quarto. Aquele momento durou horas. Foram os maiores segundos da minha vida. Aquela mão a me acenar, meu irmão assustado, encostado à parede e os meus pais aos saltos. Será que os pais da Joana viram também a mesma mão? Olhem, a sério, existem muitas coisas na internet. Pesquisem o Homem do Chapéu, a seguir a verem este vídeo, claro. E há muitos relatos de pessoas que veem esta figura quase como se fosse uma sombra, sabem, 3D, é horrível. Meus pais nem nos perguntaram o que se tinha passado, só pegaram em nós, colocaram-nos no carro e fugimos para a casa da minha avó. Sim, como nos filmes de terror.
Lembro-me que chamaram os meus tios todos, estava a família toda em casa da minha avó. Eu na altura não percebi, mas agora quando penso no que aconteceu, não posso deixar de pensar. O que se passava naquela casa para os meus pais, principalmente para o pai, que era muito cético, para nos terem agarrado e fugido sem sequer nos terem questionado, e para os meus tios se terem reunido todos juntos e passado a noite em casa da minha avó. É que, brincadeiras à parte, eu podia ter visto uma barata e estar aos gritos, não é? Não. Não falavam à nossa frente, mas eu ouvia. Ou seja, isto aconteceu, o pai da Joana era uma pessoa muito cética e então a Joana apanhou várias vezes os pais a falarem numa assoalhada, não é? Imaginem que estavam na cozinha os dois a conversar e eles conversavam sobre o sucedido. E eles falavam sobre o sucedido e a Joana ouvia estas conversas. Não falavam à nossa frente, mas eu ouvia. A minha mãe contou que quando chegou ao quarto só me viu a mim e não viu ao meu irmão no sítio do berço. Só aparecia uma nuvem branca, por isso ela estava só aos saltos, feito louca, porque ela tinha acabado de colocar o meu irmão no berço e simplesmente ela não o conseguia enxergar. Eu tinha uns 7 ou 8 anos na altura, não me deixavam saber o que se passava, claro. O facto foi que ficámos fora de casa o resto do verão. Quando voltámos para a casa foi aos poucos, só íamos de dia. Agora conto que ouvia os adultos falarem. Pelo que ouvia eles falarem, a casa estava possessa e tinham de fazer um exorcismo. Tinha um curandeiro que andava lá e pedia certas coisas para os meus pais fazerem. Disseram que era uma pessoa que era culpada, vou chamar a senhora do lenço, porque era uma pessoa muito conhecida e tinha a fama de ser bruxa. Ouvia coisas como: ela gosta muito dele e abriu tipo um portal. Pode ter sido de propósito. Ele era o meu irmão. Lembro de ouvir os meus pais e tios falarem, a contarem como foi o dia do exorcismo. Meu pai dizendo que era tudo falso e minha mãe dizendo: e como é que as dentadas apareceram no corpo do homem? E como é que estavam 5 homens a puxá-lo para trás? Ouvi que amarraram um lençol à volta da cintura dele e só o puxavam para trás. Não sei pormenores, nunca falámos disso. Quando voltámos para casa só havia conversas soltas, quando não se apercebiam que eu podia ouvir. Ouvi uma coisa assustadora sobre: só quando ela morrer é que isso vai parar. Essa tal senhora morreu mesmo, no seu leito da morte, só contavam que ela queria ver uma sobrinha em especial e estava muito aflita para ver essa sobrinha. Quando a viu, agarrou a mão dela e morreu. Diziam: foi porque ela teve que deixar o manto. O manto. O que é isso? Bem, o manto é o poder dela. Eu estou completamente arrepiada. Estávamos um dia brincando cá fora com muitos amigos. Já se tinha passado tudo. O meu irmão nunca mais viu o homem do chapéu preto. Eu nunca mais senti nada. Mas uma noite em que estávamos todos na rua a brincar, ele fugiu para dentro de casa com uma amiga a dizer que viram a senhora do lenço a espreitar pela janela. E ela já tinha morrido. Tentámos não falar mais nessa história e seguir com as nossas vidas. Já se passaram mais de 20 anos e isto já estava adormecido, até que um dia, eu pesquisando por documentários, deparei-me com Nightmare. Um documentário em que as pessoas contam as suas experiências de sobrenaturais. Eu já vi este documentário e é arrepiante. E eu adoro este tipo de histórias, até que um rapaz começou a contar uma história sobre um homem de um chapéu preto e com um sobretudo que ficava olhando para ele todas as noites, nos pés da cama. Desliguei na hora e não vi. Não conto esta história a ninguém porque parece que foi tirada de um filme. Por isso, quando vejo filmes de terror que falam baseado em factos verídicos, arrepio-me e acredito. Sei que ninguém da minha família vai ver esta história a ser contada por aqui, por isso podes partilhar. E nunca falei com o meu irmão sobre isso. Se ele se lembra ou não, nunca ninguém tocou mais no assunto.
Ok, é engraçado porque a Joana enviou-me esta história. Ela, antes de me enviar esta história, ela contou-me a história pelo Instagram e eu já tinha visto alguma coisa no YouTube acerca desta situação. E então, depois ela falou-me do documentário que está na Netflix, eu julgo que também estará no YouTube. E há relatos por todo o lado, em toda a parte do mundo, há relatos sobre este homem que é basicamente uma sombra 3D, estão a ver? E até já ouvi relatos de pessoas que diziam que viam este homem do chapéu acompanhado com outros dois seres. E é incrível como é que tantas pessoas admitem ver estas situações em todo o mundo. Bom, podemos não acreditar nas bruxas, mas que elas existem, existem. Portanto, gostava muito de saber a vossa opinião acerca desta história da Joana. Como é que vocês reagiam se fosse com vocês? É muito complicado, porque imaginem só, uma família, ainda para mais o pai era super cético e mesmo assim a família ficou toda destabilizada ao ponto de fazerem uma reunião de família na casa da avó. Bom, vou esperar então os vossos comentários e enviem-me a vossa história, se têm uma história assim também para contar. Um beijo grande e até ao próximo vídeo. Mua!